Você já parou para pensar que talvez a maior mentira econômica da nossa época seja algo que parece completamente óbvio? Dinheiro. Sim, dinheiro. Porque quando a maioria das pessoas pensa na economia, ela pensa imediatamente em dinheiro. Mais salários, mais investimentos, mais notas sendo impressas, mais dinheiro circulando. Mas existe um problema enorme nisso. Quando você passa a enxergar a economia apenas através do dinheiro, você deixa de enxergar aquilo que realmente importa. Os recursos reais, as pessoas, o trabalho, a produção, as casas, as estradas, a energia, os alimentos, as coisas que realmente sustentam uma sociedade. E é exatamente essa obsessão pelo dinheiro que está impedindo milhões de pessoas de entenderem por que a economia parece piorar mesmo quando mais dinheiro está sendo criado. Pense no que aconteceu durante a crise financeira de 2008. Uma das maiores crises econômicas da história moderna. Governos e bancos centrais ao redor do mundo responderam da mesma forma: cortar juros, imprimir dinheiro, injetar liquidez, criar programas gigantescos de estímulo. Anos depois, veio a pandemia, outra crise gigantesca, e a resposta foi praticamente idêntica: mais impressão de dinheiro, mais estímulos, mais crédito, mais dinheiro sendo despejado na economia. Mas agora eu quero que você faça uma pergunta simples. Se o dinheiro era a solução, por que tantos países continuam enfrentando queda no padrão de vida? Por que comprar uma casa ficou mais difícil? Por que os preços dispararam? Por que a classe média parece cada vez mais pressionada? A resposta pode ser desconfortável, porque talvez o problema nunca tenha sido apenas dinheiro. Talvez o verdadeiro problema esteja na distribuição dos recursos reais. E essa diferença muda tudo. Imagine uma ilha com 100 pessoas. Nessa ilha existem 100 casas, 100 carros e comida suficiente para todos. Agora imagine que alguém simplesmente imprima milhões de reais e distribua para os moradores. O que mudou? As casas aumentaram? Não. Os carros aumentaram? Não. A quantidade de comida aumentou? Também não. Os recursos reais continuam exatamente os mesmos. A única diferença é que agora existe mais dinheiro competindo pelos mesmos recursos. E o resultado normalmente é previsível. Inflação, aumento dos preços, valorização de ativos, redistribuição de riqueza. Mas durante a pandemia aconteceu algo curioso. Governos anunciaram pacotes trilionários. Quantidades absurdas de dinheiro foram criadas. E uma parte da mídia começou a dizer que isso geraria um enorme boom econômico, que todos ficariam mais ricos, que a economia iria explodir de crescimento. Mas espere um segundo. Se os recursos continuavam praticamente os mesmos, como todo mundo poderia ficar mais rico ao mesmo tempo? Essa é uma pergunta que quase ninguém fazia. E talvez exista uma razão para isso. Nós confundimos dinheiro com riqueza. Mas dinheiro não é riqueza. Dinheiro é apenas uma ferramenta para medir riqueza. Uma diferença enorme. E essa confusão não é nova. Na verdade, existe um paralelo histórico fascinante. Durante a Idade Média, dentro das tradições cristã, judaica e islâmica, existia uma preocupação muito específica. A ideia de não adorar imagens. A preocupação era simples. Se você criasse uma imagem de Deus, algumas pessoas poderiam começar a confundir a imagem com o próprio Deus. O símbolo passaria a substituir a realidade. E isso gerou debates, conflitos e até guerras. Agora pense no mundo moderno. O dinheiro é apenas uma representação dos recursos reais. Mas muitas pessoas passaram a tratar essa representação como se fosse a própria realidade. Como se dinheiro fosse riqueza. Como se imprimir dinheiro fosse o mesmo que criar riqueza. Como se números em uma tela fossem equivalentes a fábricas, alimentos, energia, moradias e trabalhadores. Mas não são. E essa confusão gera consequências enormes, porque enquanto todos olham para o dinheiro, poucos estão observando para onde os recursos reais estão indo. Quem está comprando os ativos? Quem está acumulando patrimônio? Quem está ficando com uma parcela cada vez maior da riqueza produzida? Porque no fim das contas é isso que determina o padrão de vida. Não é o número de notas em circulação, é o acesso aos recursos reais. E aqui chegamos a um ponto extremamente importante. Muitas pessoas acreditam que uma economia pode simplesmente crescer sem custo algum, como se fosse possível criar mais casas, mais infraestrutura e mais riqueza apenas desejando isso.
Mas o mundo real não funciona assim. Se você quiser construir mais casas, precisará de trabalhadores, precisará de materiais, precisará de terrenos, precisará de energia. Esses recursos precisam vir de algum lugar. Eles não aparecem magicamente. Se todos os trabalhadores já estão ocupados, então alguém terá que deixar de produzir uma coisa para produzir outra. Essa é uma realidade que frequentemente é ignorada, porque a obsessão pelo dinheiro cria a ilusão de que tudo pode ser resolvido apenas movimentando números. Mas a economia real é feita de pessoas reais utilizando recursos reais. Quando um bilionário compra uma mansão, ele está utilizando recursos. Quando um governo constrói uma estrada, ele está utilizando recursos. Quando uma família compra uma casa, ela está utilizando recursos. Tudo depende de como esses recursos são distribuídos. E essa distribuição importa muito mais do que a maioria imagina. Porque enquanto grande parte do debate público gira em torno de juros, moedas e impressão de dinheiro, uma transformação silenciosa continua acontecendo. Uma parcela crescente dos recursos está sendo concentrada nas mãos de uma minoria cada vez menor. E quando isso acontece, a consequência é inevitável. A classe média perde poder. Os trabalhadores perdem poder. Os serviços públicos perdem qualidade. Enquanto isso, quem já possui ativos continua acumulando mais ativos. E é por isso que focar apenas no dinheiro pode ser tão perigoso. Porque ele cria a ilusão de prosperidade, a ilusão de crescimento, a ilusão de riqueza, enquanto a realidade pode estar caminhando na direção oposta. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falando apenas sobre dinheiro, faça uma pergunta simples. Onde estão os recursos reais? Quem controla esses recursos? Quem está produzindo? Quem está consumindo? Quem está ficando com a maior parte deles? Porque no final das contas, o que determina o futuro de uma sociedade não são os números impressos em papel. São os recursos reais, as pessoas reais, os trabalhos reais, as casas reais, a energia real, os alimentos reais. O dinheiro é apenas um símbolo, mas os recursos são a realidade. E quando uma sociedade começa a confundir o símbolo com a realidade, ela corre o risco de ignorar exatamente aquilo que mais importa. E talvez essa seja uma das lições econômicas mais importantes do nosso tempo. Pare de olhar apenas para o dinheiro. Comece a observar os recursos, porque é ali que a verdadeira história está sendo escrita.